A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, juntos e mais uma oportunidade que nós estamos tendo de crescer e evoluir mais e mais no Evangelho de Cristo. Irmãos, eu gosto muito de mencionar situações que acontecem comigo ou aconteceram nesse tempo de caminhada com Cristo. E uma das situações que ela se repete com maior número de vezes é a questão de como devemos nos portar com as situações mediante a nossa escolha de sermos cristãos. E olha, irmãos, a Bíblia, ela é verdadeiramente um manual da vida, porque o que há de conselhos sobre várias situações que a Bíblia nos ensina de como devemos nos portar, que nessa hora eu tive que estudar muito para aconselhar as pessoas em relação a isso. E uma das situações que mais persevera em meio a tantos conselhos é a busca da sabedoria. Mas vamos conversar a respeito disso lendo a palavra. Está no livro de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Irmãos, você percebe que no começo diz assim: se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, eu acho que começa por aí. O meu conselho tem que ser o mais preciso possível nessa hora. Então, quando ele dá esse exemplo de quando você busca a sabedoria de Deus, vamos imaginar os mineiros que procuram naquelas grandes cavernas, nas minas, tesouros, minérios preciosos. Você vê que eles dão a vida deles por esse trabalho. Eu me lembro muito bem de quando estudei um pouco de geologia. É interessante que cada camada de terra tem uma história. E tem o seu valor histórico, a própria terra conta a sua história. Então, abaixo de nossos pés, muitas vezes existem centenas de milhares de milhões de situações que não aprendemos, não vimos, não conhecemos. Mas o que precisamos fazer para termos acesso a isso? Nós vamos precisar cavar, nós vamos precisar sermos realmente fiéis a esse trabalho, buscar com fé mesmo, nos dedicarmos. E aí, o que acontece? O salário do nosso esforço, da nossa dedicação. Eu falei aqui de ouro, de minérios, de materiais preciosos, né? Mas a questão de quando você cava um poço e a sua intenção de quando você está cavando um poço é de encontrar o quê? Água, que é um bem precioso também. Então, quando nós, como cristãos, buscamos uma resposta de Deus, no mundo, nós usamos muito essa frase, né? Nós trocamos muito os pés pelas mãos, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, mas, irmãos, agora nós somos povo de Deus. Então, é necessário que você mude a sua atitude em relação a tomar decisões. Busque esse tesouro que é a sabedoria de Deus, mas você vai ter que se esforçar. Porque muitas vezes há vários caminhos que você pode decidir, mas só um deles Deus está com você. Então, você vai precisar ter sabedoria. E essa sabedoria, ela só vem do nosso Deus.
E é necessário que haja um esforço. E esse esforço muitas vezes é você orar, é você fazer um jejum por esse processo. E Deus vai derramar para você a capacidade, o entendimento para você lidar com essa situação. Mas se você fechar os teus olhos à Bíblia, se você fechar os seus ouvidos e não querer ouvir a Deus, não querer ler os mandamentos, o que Deus nos coloca nesse manual que é a Bíblia, aí você vai acabar tropeçando como todo mundo, fazendo com as próprias mãos. Não, irmãos. Se o nosso Senhor, Ele morreu na cruz por nós, Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus sobre nós, era realmente que Ele estava ali, era porque realmente Ele estava querendo dizer algo. Eu estarei guiando vocês, eu estarei conduzindo vocês. Assim como Deus conduziu Moisés no deserto, eu estarei conduzindo vocês. Mas para a gente não ficar dando voltas no mesmo problema, sempre, e dizendo que não que Deus se esqueceu de você, é você muitas vezes que se esqueceu de Deus. Aí você vai, faz alguma coisa, não ora, toma uma decisão, não ora, não jejua, não se consagra ao Senhor, não medita naquilo que você está fazendo, pede um esclarecimento para Deus para ver qual é o melhor caminho. Mas não troque os pés pelas mãos, não. Busque a sabedoria de Deus, assim como a Bíblia diz, como se busca a prata, como se busca os tesouros escondidos. Se dedique. É pelo seu bem que Deus está falando isso, porque tem muitas pessoas que tomam decisões assim, são imediatistas, sabe? São pessoas que não esperam, não meditam sobre a situação. Irmãos, melhor é você meditar, melhor é você analisar a situação antes de dar um passo. Então, busque a sabedoria de Deus, porque esse é o verdadeiro tesouro. Assim como eu dei o exemplo sobre mineiros que estão ali cavando túneis, sabe, atrás de materiais preciosos, pedras preciosas, através também da história de pessoas que cavaram poços através de água. Nós sempre estamos ali nos dedicando, nos esforçando para encontrar algo precioso. E não pode ser diferente com as coisas de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Jejue, ore, clame ao Senhor, porque a melhor resposta Ele lhe dará. Para de fazer tudo pelas suas próprias mãos. Para com o seu achismo. Eu acho que Deus quer... Não. Tenha certeza. Deus não trabalha na dúvida. Medite a respeito disso. Pense bem. Muitas vezes você está aí, escutando essa mensagem hoje. E hoje você está ali, buscando uma resposta de Deus. E Deus está te dando a resposta. Ele quer ter um particular contigo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.